Oi, gente. Boa noite. A paz de Deus, de Jesus, de Cristo, do Espírito Santo, de todo mundo aí, para todos vocês, certo? Vamos lá. Eu decidi fazer esse vídeo. Eu não sou de ficar fazendo vídeo sempre, não. Assim, regrado. Eu faço quando dá vontade de fazer. E aí, o que acontece? Aconteceu um negócio comigo essa noite. E eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas eu quero mais pra vocês verem que a gente não consegue andar sozinho nesse mundo, né? Não falo só de pessoas, mas sozinho sem Deus. Vamos lá. Eu tenho eu vejo coisas. Com que frequência? Todo tempo. Mentira. Eu tenho o dom da visão. Deus me deu o dom da visão e sonhos. Ele me mostra muitas coisas em sonhos. Mostra mesmo, muito claro. Até aí, tá tudo tranquilo, né? Só que eu não tinha pessoas para me ajudar. Então, eu era muito atormentada, minha menina era muito atormentada, a gente não dormia, eu via coisas na minha casa, pesadelos, coisas com pessoas que já morreram, coisas assim horríveis. Aí, eu fui fazer um curso lá da igreja e tudo, e deixando claro, eu não sou uma pessoa, eu oro, faço jejum, eu leio a palavra, eu leio livros, leio as apostilas do curso e tudo e tal. Só que eu não sou assim aquela pessoa que ajoelha e ora 1 hora, 2, 3 horas. Não, eu faço a minha oração. Se eu não consigo, nada para, eu paro, eu levanto. Se eu vejo que surgiu mais alguma coisa, eu vou, oro de novo. Eu escrevo no papel, sabe? Me sinto mais à vontade escrevendo e tal, como se eu estivesse fazendo cartas para Deus. Tudo bem. Então, há um tempo atrás, eu via, não que eu não vejo, tá? Mas eu via com muita frequência, eu sonhava com muita frequência com coisas ruins. E eu não entendia. Eu achava que o diabo mas eu achava que eu não tinha poder. Por exemplo, sempre fui cristã, nasci na igreja, tudo mais. Minha mãe me criou lá na igreja, eu conhecia a palavra, sempre conheci, sempre instruída, mas eu achava que eu não era uma pessoa, eu não era ninguém para Deus. Isso, eu achava que eu não era ninguém para Deus e que minha oração não teria efeito, que as únicas orações que teriam efeito eram de pastores. Aí, certo. Eu lá morando, minha filha não dormia, eu não dormia, ninguém dormia, chorava, agoniada, sonhos, visões. E aí eu chamava, nossa gente, chamava tanta gente pra ir na minha casa orar, tanta gente. Chamei todos os pastores da igreja, eu chamei gente demais. No fim, eu chamei um monte de gente e ninguém foi lá em casa. Eu fiquei super chateada na época, não entendia. E não foram. Aí o meu pastor Paulo decidiu ir. Foi lá, orou, tudo passou. Aí eu me mudei de casa, continuei vendo, continuei sentindo algumas coisas, tendo algumas visões. Fui para um encontro com Deus. No encontro com Deus, a minha visão ficou aberta 24 horas. Então lá no encontro eu não conseguia fechar os olhos para orar. Eu não conseguia dormir, porque quando eu fechava o olho eu via coisa. Era hora de fazer oração, eu não conseguia. Era uma coisa horrível. Achei que era coisa do encontro, vim pra casa. Em casa, a mesma coisa. Se eu fechava o olho pra, sei lá, sabe, fazer assim, eu via coisa. Se eu fosse tentar dormir, eu sonhava. Se eu tentasse sentar no sofá, tudo eu via coisa. Aí, liguei pro meu pastor, falei, ó, pastor, tô tendo essas visões assim, 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 não sei o que eu faço, não tá difícil. Ele falou, vá fazer o curso e você tem que ter autoridade na sua casa, minha filha, a casa é sua. Falei, tá bom. Mas eu ainda achava que o negócio não ia fluir. Beleza. Fui pro curso. Aconteceu várias coisas, várias coisas. Não caí endemoniado, tá, gente? Mas muitas coisas. E o que eu quero dizer hoje é que mesmo você não acreditando na sua simplicidade, Deus vai honrar você na sua simplicidade. Sabe por quê? Porque Ele ama a gente. E Ele nos deu poder e autoridade para repreender coisas ruins, sonhos ruins, visões ruins. Você tá na sua casa e no quarto, acordar na madrugada e ver alguma coisa.
ou você tá num sonho que você achar que o sonho é real e acordar assim, você tem poder, sabe? Porque eu, na minha simplicidade, depois que eu comecei o curso, eu ainda estou em processo de aprendizado, ainda estou aprendendo a orar, a usar algumas palavras, a ler a Bíblia para poder usar a meu favor, para mostrar para Deus que eu conheço as Escrituras e que eu não estou orando só por orar, estou orando porque eu sei o que eu quero, porque eu sei que Deus é maior e que Ele pode me ajudar em todas as coisas. E aí, depois disso, eu consegui dormir melhor, minha menina também conseguiu dormir melhor. E aí, fiquei um tempão, bem tranquila. Meu irmão, o pastor Rodrigo, orou por mim, fechando a minha visão para que só fosse aberta e que só tivesse sonhos quando Deus permitisse, que o diabo não viesse usar isso a favor dele para me perturbar. Orou, resolveu, gente. Assim que eu fiquei assim, não, eu tenho que ter isso também. Como assim que agora eu vou ter que ficar dependendo, vou ter que ficar pedindo, pedir ajuda? É bom, é muito bom quando você não sabe. Mas mesmo na sua simplicidade, Deus vai ver a simplicidade do seu coração. Ele vai ver, porque Ele conhece a gente, então Ele vai agir ali. A não ser que você esteja... Agora, não confundam simplicidade com vida errada. Não é porque você é simples que você vai fazer coisa errada. Ai, mas eu sou simples, eu vou orar. Se você estiver na vida errada, não vai resolver. Porque você está dando liberdade, libertinagem para que o inimigo venha agir na sua vida e na família. Aí, esses dias não, de ontem para hoje eu tive um sonho assim muito perturbador, muito perturbador. E algumas coisas já estavam acontecendo, certo? E eu não tava dando a atenção porque eu tava achando que era coisa normal, de não conseguir dormir, de algumas manias. E aí eu percebi de ontem para hoje, nem de ontem para hoje, porque eu sonhei, foi ruim, acordei, não levantei para ir orar porque não consegui levantar. Eu tava num estado assim tão em transe, tão em sono que eu não consegui levantar para orar. Mas eu acordei palpitante. E aí eu pedi ajuda no sentido, contei o sonho para o meu irmão, porque eu queria entender assim, eu tenho sonhos, mas eu não consigo interpretar eles 100%, então eu preciso de alguém que me ajude a interpretá-los. Falei, olha, Diego, aconteceu isso, foi assim, assim. É para eu fazer isso ou tem algo mais para fazer? Porque se for isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele falou, não, minha irmã, observe, faça isso, aquilo outro e ore na sua casa, você tem autoridade e tudo. E, gente, hoje eu falo por mim porque se fosse um tempo atrás, eu ia ficar sem dormir, eu ia passar um dia pensando, eu ia pedir para um monte de gente vir na minha casa, eu ia pedir pro meu irmão vir na minha casa orar, e eu não preciso mais disso. Hoje eu sei que eu sou a proteção, a cobertura espiritual da minha casa. Então eu entendo que eu tenho autoridade, eu vou orar e eu vou repreender e não vai mais acontecer. E se um dia o diabo for, porque o diabo é astuto, o cara é safado, ele vai tentar. E quando ele tentar, ele não vai conseguir porque eu vou estar aqui, Deus vai me mostrar. Deus já está estamos num nível em que Deus me mostra o que vai acontecer. De, por exemplo, eu chegar e ter um sonho e chegar e falar assim, ligar para minha mãe, que aconteceu, e falei, mãe, fique esperta que vai acontecer isso. Você falou com alguém? Não, foi um sonho que eu tive essa noite e vai acontecer. Quando eu desligar o telefone, acontecer do jeito que eu falei, sabe? Então, eu tô me desenvolvendo e eu desejo que tanto que as pessoas se desenvolvam assim também, porque é muito gostoso você saber que você é a menina dos olhos de Deus, que você não vai passar por uma situação, você vai ficar triste, você vai passar situações difíceis, você em algum momento vai falar assim, ai Deus, eu não tô aguentando, eu não vou aguentar, mas você sabe que tem alguém ali para te proteger. É igual nossos filhos. Eles correm pelo sofá e se jogam. Porque sabe que a gente tá ali, a gente vai pegar, não vai deixar ele cair. É a mesma coisa. A gente vai ter até medo em algumas situações, mas a gente vai saber que Deus está ali para poder segurar a gente. Então, galera, eu tava lendo o livro de Jeremias, não lembro assim exatamente qual capítulo nem versículo, mas tem uma parte lá que fala assim, que o livro de Jeremias é quando o povo está todo rebelde, adorando outros deuses. Deus levanta Jeremias para que ele vá entregar a palavra para poder as pessoas se corrigirem.
certo? E Deus dá vários, vai falar, ó, eu vou fazer isso, aquilo outro, vou castigar e pá, e pum, e tudo certo. Jeremias foi e aí Deus fala assim: vem pra mim, porque eu amo vocês. Volta pra mim. É igual quando a gente termina um relacionamento, a gente fica assim pra pessoa: ai, pelo amor de Deus, volta pra mim, porque eu não aguento ficar sem você. Gente, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque Deus não se humilha, mas Deus lhe pede: volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu fiquei muitos anos na igreja e não tava na presença de Deus. E aí eu passei por uma situação extremamente difícil, onde eu me vi obrigada, assim, não obrigado, que é uma palavra muito feia. Mas quando eu vi a necessidade de estar ali na presença de Deus, que quando eu estive, tudo mudou. Tudo se transformou. Transformou na minha casa, na minha vida, com meu marido. Meu marido não era da igreja, hoje ele é. Ele é batizado, ele toma ceia, tá ali junto comigo, sabe? Então, assim, ensino minhas filhas, elas conhecem a palavra. Que a gente, eu vou ensinando devagarzinho, porque eu tenho medo de jogar tudo de uma vez assim, é muita coisa para a cabeça de uma criança. Então eu vou ensinando aos pouquinhos. E, gente, de verdade, volta. Deus fala tanto ali na Bíblia sobre amor, sobre amar os filhos. Deixe vir a mim os pequeninos. Nós somos os pequeninos de Deus também. Quando a Bíblia se fala sobre vir a mim os pequeninos, é sobre as crianças? É sobre as crianças. Mas quando a gente está novo na caminhada, a gente é como criança, então somos pequeninos. Então vem a mim os pequeninos. Volte para mim. Porque vocês são meus filhos, porque eu amo vocês. É assim que Deus fala. Volta para mim para que o castigo não recaia sobre vocês. Volte para mim para que vocês tenham autoridade. Volte para mim para que o inimigo não tenha autoridade nem liberdade para poder usar, para poder travar a visão, a vida, o projeto de vocês. Então volta para Deus, porque se você voltar para Deus, na sua simplicidade, Deus vai usar de uma maneira que quando você chegar lá em cima, você não vai saber como foi que você chegou. Certo? Então é isso, fica com Deus, fica na paz. Até mais.